Hoje, quarta-feira, 28 de setembro de 2022, que nesse momento Deus venha falar conosco nessa nossa devocional. E eu quero ler lá no livro de Romanos, no capítulo de número 4, no verso de número 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Amados e queridos irmãos, a responsabilidade de cumprir a promessa dada a nós é do Senhor. Assim como Deus tinha uma promessa na vida de Abraão, promessa esta em que Abraão seria um pai de uma multidão, que Abraão ele seria conhecido como pai da fé e o pai de uma multidão. Promessa proferida pelo Senhor. E Abraão, apesar da sua idade avançada, ele pôde crer no Deus que vivifica os mortos e traz à existência o que não existe. Abraão, apesar de lutar contra a sua natureza humana, a fraqueza do seu próprio corpo, a fraqueza do corpo de sua própria esposa, ele não duvidou por incredulidade. Continuou firmado na fé, confiante de que aquele que havia prometido era poderoso para cumprir o que prometera. Quero aqui, querido, transferir ou transmitir para você esta palavra, como se você fosse o Abraão agora, recebendo a confirmação daquilo que Deus já falara para você. Aquilo que Deus lhe prometeu, Ele cumprirá. Mas não enfraqueça nesta jornada. Não enfraqueça a tua fé. Não deixe o coração ser movido pela incredulidade, pelo medo. Não tire os seus olhos das promessas do Senhor, pois aquilo que Ele lhe prometeu, Ele assim o fará. Ele assim o cumprirá no tempo determinado por Ele, no tempo em que Ele achar que é o mais lógico. Abraão soube esperar. Abraão ele soube seguir essa promessa com perseverança, com fé, ainda que o seu corpo estava amortecido pelo cansaço e pela idade. Ele não tirou os olhos daquilo que Deus havia falado para ele no início da sua saída de Ur dos Caldeus, e após Deus falou algumas outras vezes. E Abraão, ainda que aparentemente a promessa estava demorando, ele soube aguardar. E ele então pôde experimentar o que Deus havia prometido para ele, e ele experimentou na prática e foi consumado. Quero dizer para ti que o tempo de Deus vai chegar. E quando o tempo de Deus chegar na tua vida, tua história vai mudar. Você será conhecido pelo milagre que Deus fez na sua vida. Abraão foi conhecido como pai de multidões. Você será conhecido pela bênção que Deus fará na sua vida. O seu nome será um nome de sucesso. O seu nome será um nome de conquista. Um nome a ser admirado, a ser lembrado e aclamado por muitos. Porque a promessa de Deus, Ele não falhará. A promessa é dele e Ele não deixará de cumprir. Se você crê nisso, oremos. Senhor, Tu prometestes para Abraão que ele seria pai de uma multidão. E ele, crendo contra a própria esperança, crendo contra a própria fraqueza do seu corpo, ele pôde experimentar o milagre do nascimento do seu filho, e ele pôde contemplar em Isaque a esperança dessa multidão. Pai querido, o Senhor nos prometeu, e as suas promessas não falham e não voltam vazia. O Senhor cumprirá aquilo que prometeu a mim, cumprirá aquilo que prometeu ao teu filho e à tua filha que me ouve neste momento.
Peço a Ti, Senhor, renova a fé do seu servo, da sua serva, para que ele continue se mantendo de pé, firmado na sua promessa, até o cumprimento daquilo que o Senhor tem dito para ele ou para ela. Em nome de Jesus, meu Pai, eu assim te peço e te agradeço. Amém. Você gostou dessa mensagem? Dá o seu like, comenta aqui embaixo, se inscreva se você ainda não é inscrito, compartilha esse canal com todos e acione a notificação para que você esteja recebendo mais palavras a respeito da nossa devocional todas as manhãs aqui nesse canal. Deus abençoe e tenha um ótimo dia.